O lançamento da cartilha do site do Plano Municipal de Direitos Humanos de Bauru é tema do programa Espaço Aberto, hoje aqui pela TV e pela Rádio Câmara Bauru. E para falar sobre o assunto, nós recebemos aqui nos estúdios da emissora o professor Clodoaldo Cardoso, que é presidente do Conselho Municipal de Direitos Humanos de Bauru e também o coordenador do Observatório de Educação em Direitos Humanos da Unesp. Professor, eu queria agradecê-lo por ter aceito o convite para conversar conosco sobre esse importante trabalho realizado por vocês. Obrigada. Obrigado, bom dia. Eu que agradeço o convite, que é sempre muito agradável estar aqui com vocês. Professor, esse trabalho começou em 2007 e foi motivado por algumas questões, né? Por exemplo, a morte de um adolescente em razão de violência municipal e uma proposta da Polícia Militar para a implantação do toque de recolher aqui na cidade. Foi isso mesmo? As entidades ligadas a direitos humanos aqui já existiam fazendo seus trabalhos individualmente. Com esse fato da morte do jovem, do adolescente Carlos, fizemos uma reunião e criamos um grupo movimentos, né, de direitos humanos, chamado Grupo contra a Violência e Violação dos Direitos Humanos, para tentar articular melhor a ação em Bauru e pensar Bauru como um todo, né? E daí começamos as ações conjuntas, articuladas dos várias entidades que trabalham com direitos humanos na cidade. Isso mais ou menos 2007, 2008. Certo. Esse documento inicialmente foi apresentado, esse plano municipal apresentado em 2010 e agora sofreu uma revisão. Que elementos, que pontos foram modificados? Na realidade, o conteúdo, né, não foi alterado. O conteúdo intrínseco não foi alterado. O que foi alterado foi a apresentação redacional, né, dividida em capítulos, e algumas questões de atualização de leis, de coisas técnicas. Nada houve alteração, porque nós fizemos questão de não haver alteração de conteúdo, porque ele foi construído dentro de um Fórum Municipal de Direitos Humanos em novembro de 2009, né? Sob a coordenação da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, né? E cuja proposta inicial era a criação do Conselho. Então, no segundo documento já não tem esse item do Conselho, porque já foi criado, né? Então, no segundo, nessa formulação, nessa versão atual, já tem o Conselho existindo, né? E tem um capítulo sobre as funções desse conselho que não tinha no primeiro. E essas funções foram tiradas da própria lei que criou o conselho, né? Então, mas o trabalho redacional foi muito intenso, porque não é muito fácil você recuperar um documento que estava já há um tempo né, parado. Então o trabalho do atual Conselho Municipal de Direitos Humanos, que foi um trabalho de quase 4 meses, né, de reuniões, debate, de consulta técnicas, por exemplo, com a saúde, né, com as várias entidades, de consulta a respeito de leis, de normas, né? Então, isso que foi essa organização. A gente teve a participação, então, de representantes do poder público e também da sociedade civil. Da sociedade civil em consultas pontuais, né? Agora, o documento, a base nossa foi o documento realizado começou em novembro e até janeiro foi trabalhado, tal, quando foi entregue em 2010 para o prefeito. Bom, desculpa, professor, a criação desse plano municipal culminou num decreto que já foi publicado no Diário Oficial do município, sim, na confecção de uma cartilha que vai ser direcionada, né, enviada para direcionamento do trabalho das secretarias municipais e de um site na internet também.
Na realidade, o Plano Municipal de Direitos Humanos, né, ele é um conjunto de diretrizes, né, que estão aí à disposição, um conjunto de diretrizes organizadas pela sociedade civil, né, e pelo poder público, para orientações de construção de políticas públicas, de ações de movimentos sociais. E também, nesse segundo semestre, ele vai ser muito útil para o debate político das eleições. Porque aqui tem diretrizes de ação de Câmara, do Executivo, das secretarias. Claro que essas diretrizes estão enfocando apenas os aspectos da dignidade humana básica, né? Não aspectos técnicos, outros aspectos da vida social. Mas por isso que a gente chama Plano Municipal de Direitos Humanos. As condições mínimas de viver em sociedade com dignidade, uma sociedade que busca uma convivência na diversidade, com solidariedade, com uma democracia, e que todos tenham acesso aos bens, né, dessa comunidade. Bom, nós estamos conversando aqui no programa Espaço Aberto com o professor Clodoaldo Cardoso, que é o presidente do Conselho Municipal de Direitos Humanos de Bauru, e eu queria falar sobre o conteúdo desse documento, dessa cartilha de direitos humanos. São 9 áreas de trabalho. O que o senhor destacaria como ações emergenciais para o município de Bauru? Então, primeiramente, né, o Conselho Municipal de Direitos Humanos é um conselho que tem como uma das finalidades, né, a articulação entre os conselhos, no sentido de que o tema de direitos humanos não é um tema ao lado da saúde, é um tema dentro da saúde. O tema de direitos humanos não é um tema ao lado da educação, é no interior da educação. Então, o Conselho Municipal, primeiro, um trabalho é tentar aproximar os conselhos, dialogar, fazer trabalhos conjuntos. E isso é a função do Conselho, né? E aí temos algumas áreas que enfocam aquelas populações marginalizadas, as populações mais fragilizadas na sociedade, mais empobrecidas, né? E que pega desde a população penitenciária. Bauru é uma cidade que tem grandes presídios. Isso aí tem que ser discutido. Não é algo que está fora, porque a sociedade não, essa questão penitenciária é fora de Bauru. Não, é de Bauru. Então tem a população penitenciária e as populações negra, a população LGBT, a própria vulnerabilidade da criança, do adolescente, do jovem. Temos um apontamento sobre o idoso, a pessoa com deficiência. Então, a cartilha Direitos Humanos é para todos. Porém, o foco primeiro, né, é aquele que mais necessita, né? É aquele que mais necessita. Então, por isso que os direitos humanos voltados, num primeiro momento, para garantir o acesso de quem não tem já direito garantido, né, na prática da vida, né? Então, os direitos humanos são os direitos fundamentais da dignidade humana para todas as pessoas, né? E a luta pelos direitos humanos atinge primeiramente aqueles que não têm garantido. Porque se um rico for para a cadeia, ele tem garantido os direitos humanos lá dentro. O advogado dele está lá todo dia. Mas uma pessoa pobre, negra, adolescente pobre, negro, desempregado, ele tem que ter também o acesso a um sistema de justiça digna, né? Então aí também temos agora, além das populações, nós temos
dividindo áreas da educação, da saúde. Tem um item sobre o trabalho escravo. Ainda temos num conceito amplo de trabalho escravo. Hoje ainda existe em péssimas condições de trabalho na região de Bauru. A questão do desemprego, que hoje é forte. Então, o enfrentamento ao trabalho escravo, ao desemprego, como que uma sociedade ela tem que ser organizada em termos de poder público, de movimentos sociais, né? Para enfrentar essas questões, né? E no final a gente faz um texto mostrando como os direitos humanos eles ajudam para essa emancipação humana, né? Os direitos humanos não são naturais, não são sagrados, são humanos. Direitos humanos. Então, eles são conquistas históricas com confrontos de interesses, né? É um campo de tensão, mas essa tensão tem que ser levada dentro de uma estrutura democrática, de debate, de diálogo conflitivo, mas diálogo democrático, para que a gente possa avançar, né, na área dos direitos humanos na cidade de Bauru. E aí terminamos a cartilha com um calendário de luta dos direitos humanos, que são dias já consagrados pela ONU, pela Unesco e por entidades nacionais, internacionais, né? Como, por exemplo, hoje, em agosto, nós temos dia 9, Dia Internacional dos Povos Indígenas, 12 contra a violência que existe no campo. Dia 19, por exemplo, nós temos a luta da população em situação de rua. Quer dizer, Bauru tem uma situação de rua, tem uma população já em situação de rua, morando na rua. Então a cidade tem que pensar essas questões, para avançar. E assim por diante. Então são diretrizes que a gente vai no segundo semestre divulgar, debater com a população, com os movimentos sociais, com as entidades e com os candidatos da nova gestão de Bauru aí. Tá certo, professor, só para a gente encerrar a entrevista, eu queria que o senhor falasse rapidamente do trabalho do Conselho Municipal de Direitos Humanos. As reuniões são mensais, elas são abertas à população, quem tiver interesse em participar? O Conselho tem reuniões mensais, né, que está no site do Conselho, né, só entrar na prefeitura, na área de cidadão. O site da prefeitura, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, é o www.bauru.sp.gov.br. Então, no próprio gabinete, porque é um conselho ligado ao gabinete, então tem lá o site, né? Tem as reuniões, as atas estão lá também, né? E qualquer pessoa pode participar ativamente, não é como ouvinte, não. Ativamente, dando opinião, votando, né? E além dos conselheiros eleitos, nós temos várias pessoas que participam como nossos agregados ou associados ao conselho aí. As reuniões acontecem sempre na Casa dos Conselhos. Casa dos Conselhos. E tem lá o calendário de todas as reuniões, horário e tal. Tá certo? Nós agradecemos então a presença do professor Clodoaldo Cardoso, que é presidente do Conselho Municipal de Direitos Humanos de Bauru e também o coordenador do Observatório de Educação em Direitos Humanos da Unesp. Professor, obrigado pela presença. Eu aproveito também para agradecer aos trabalhos técnicos aqui pela Rádio Câmara da Carol Garcia e pela TV Câmara do Gustavo Rosella. Professor, uma mensagem final. Nós vivemos num momento de tanta intolerância, né? A humanidade passa por esse momento delicado. Que mensagem o senhor deixaria aí para quem nos ouve, aproveitando que estamos no mês de aniversário de Bauru? Eu diria a última frase da nossa cartilha, né? A luta pela efetivação e ampliação dos direitos humanos é uma luta sem trégua pela superação das estruturas sociais que geram opressões e desigualdades. Porém, é uma luta de esperança e, portanto, uma luta de alegria. Fica a mensagem, então, aqui na TV e na Rádio Câmara. Professor, mais uma vez, obrigada. E obrigada também para você que nos ouve, nos acompanha, nos assiste. Até a próxima.
Obrigado.